está errado, aquela pessoa não está preocupada com você, ela só está querendo falar que ela é melhor do que você. Né? Se fosse Deus guiando, por exemplo, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se você ler o versículo que está embaixo dele, você vai encontrar que o Espírito Santo não convence o cristão do pecado. O Espírito Santo não tem ministério de acusação. Ele não fala para você, ei, você está errado. O Espírito Santo não faz isso. Se você ler o próximo versículo, você vai ver que ele fala assim, que ele veio para convencer o mundo do pecado, ou seja, aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não encontraram Jesus, os discípulos sobre a justiça e o diabo sobre o juízo. Procura depois na Bíblia lá, porque eu falei, depois vocês perguntam para o Gabriel onde está escrito. Mas é assim, é essa ordem que está escrita lá. Então, o Espírito Santo não veio para acusar você e não veio para mostrar que você está errado. Ele veio para mostrar que você já é justo em Cristo Jesus. Ele veio para revelar a sua identidade. Ele nos convence da justiça e não do pecado. Ele convence os discípulos, aqueles que chamam Deus de Pai. Na verdade, ele fala assim, aqueles que chamam Deus de Pai, aqueles que são filhos, ele revela e fala da sua identidade e não do seu erro, não do pecado. Então a lei faz ao contrário. A lei vem e expõe a mulher na frente de todos. Ela coloca ali, na frente de todos eles colocaram a mulher e falaram, ei, o pecado dela é esse. Ela cai com isso aqui, ó, esse aqui é o erro dela. Né? Já viu aquele negócio de ter que vir na frente de todo mundo e falar o que você fez para... Cara, é esquisito, né? Na verdade, aquilo ali não cura quem está falando, mas faz os outros se sentirem superior. Né? É a religião, isso é religião. Aqueles homens, então, eles estão olhando ela de cima para baixo. Nós temos o direito de condenar você. Nós temos o direito de apedrejar você. Agora imagine, uma mulher já não era respeitada naqueles dias. Já não era valorizada. Ainda pega em adultério, pronto, era o que eles precisavam para matar. Era o que o marido dela, que também era safado, precisava para poder se divorciar. Mata ela logo, aí eu arranjo outra. Era o que a religião conduz, é o que a religião fala. É o que a religião, ela nos expõe, coloca a gente no lugar e fala assim, nós somos melhores do que você. Nós somos muito melhores do que você. E daí Jesus faz o seguinte, Jesus ele se ajoelha no chão, ele estava sentado ali, né, ensinando, ele pega e volta para o chão e começa a escrever no chão. Agora muitos de vocês, eu imagino que na sua imaginação, principalmente aqui como tem praia, você já escreveu com o seu dedo na areia, né? Já alguma vez já escreveu algo na areia. E essa é a imagem que a gente tem de Jesus escrevendo no chão, né? Jesus escrevendo na areia alguma coisa, assim, fazendo um rabisco, começou a jogar o jogo da velha sozinho ali, sei lá, né? Fazendo. Só que ele estava no templo, e o chão do templo é feito do quê? De pedra. Né? Jesus, então, ele não estava, Jesus literalmente ele estava assim na pedra, assim, passando o dedo na pedra. Agora, se você voltar lá na história em Moisés, o que escreveu a lei nas pedras? O dedo de Deus. E ali faz questão de falar que ele estava escrevendo com o dedo no chão do templo. Ou seja, ele estava mostrando assim, ei, vocês estão julgando ela pela lei? Agora é minha imaginação, tá? Ele estava ali escrevendo, não matarás. Se é lei que vocês querem, eu tenho o dedo de Deus, eu vou mostrar para vocês qual é a lei de Deus. Jesus jogou o padrão da lei daqueles homens lá para cima. Jesus ele falava assim, não adulterarás, não sei o que, mas Jesus fala assim, se você olhar para a mulher e desejá-la, isso já é adultério. Ele elevou o nível, ele mostrou, cara, vocês nunca vão conseguir cumprir esse negócio. E ele se ajoelha ali então, mostrando que enquanto a lei olha você de cima para baixo, ele se fez menor para que você se tornasse maior. Ele coloca aquela mulher pecadora de pé diante dele. Sabe quando um mestre, um rabino se curvaria diante de alguém? Sabe? Nunca. Ele nem andar em direção a alguém anda. Se você quer, você vem até ele.
Lembra do pai na história do filho pródigo, que ele sai correndo em direção ao filho? Aquela cena ali não existe. Os judeus zombavam de Jesus enquanto ele falava aquilo ali. Um judeu, homem, pai da família, correndo em direção a um filho? Jamais. Jamais. Agora, eu não sei vocês, eu respeito muito os mais velhos, eu fui criado dessa forma. Eu também não peço para que o meu pai venha até mim, eu vou até ele. Eu não peço para ele trazer algo para mim, eu vou e busco para ele, né? Eu não sei se você foi criado assim também, mas eu fui, né? A gente respeita isso, mas naquela época a religião obrigava as pessoas, e não a nossa gratidão em servir nosso pai, né? Você tinha que ser assim. E a lei, então, olhando para cima, e Jesus, eles chamam de mestre, reconhecendo que ele era um mestre das Escrituras, reconhecendo que ele conhecia a palavra de Deus. E aí, de repente, um dos mestres se ajoelha diante de uma mulher e ainda pega em adultério. Jesus estava mostrando: ei, vocês estão errados. Eu sou a graça. Eu tinha toda a glória, esvaziei-me, tomei forma de homem. Não era suficiente, me fiz servo, porque homem não é servo, homem é filho, me fiz homem, me fiz servo, e ainda sendo servo, morri, morte de cruz, morte da maldição, porque eu me fiz menor do que vocês, para que vocês pudessem assumir a minha posição. Vocês estão entendendo o que Jesus fez aqui? Jesus, então, ele se curva diante dela. Sabe, quando você se curva diante de alguém, você está levando aquela pessoa a uma posição igual à sua. Se um rei chegasse diante de você e se prostrasse aqui, todos nós seríamos obrigados a nos prostrarmos diante dessa pessoa também. Não é assim? O rei reconheceu que ele tem uma posição elevada, então todos devem reconhecer, porque estamos debaixo do reinado, daquela regra. Então Jesus, como rei, se prostra diante daquela mulher falando assim: ei, você não é uma pecadora, você é uma rainha para o meu pai. A lei pode estar te olhando de cima para baixo, mas eu vim para justificá-la. E eu já vou explicar o que é justiça. Eu vim para colocar você em uma nova posição. Eu vim alterar a posição em que você se encontra. Eu vim transformar a posição em que você se encontra. Eu vim alterar aquilo que eles estavam falando sobre você. Não é assim? A gente consegue colocar lá no versículo 9, mais ou menos, só para a gente terminar de ler de novo a história. Os que ouviram foram saindo um de cada vez. Ou seja, aquele que não tem pecado, Jesus sabia o que ele estava falando. Ele não disse assim: aqueles que não têm pecados. Tem que voltar um versículo, acho. Mais um. Se alguém de vocês estiver sem, está no plural ou no singular? Então existe diferença quando a Bíblia fala sobre pecados, e existe diferença quando a Bíblia fala sobre pecado. Tá? Um pecado, lembra, nós vimos ontem, a desobediência de um homem, um erro, trouxe condenação para todos. Ele está falando do pecado de Adão aqui. Não está nem falando dos pecados que são frutos desse pecado. O que você tem que entender é que quando a Bíblia fala sobre o pecado no singular, ele está falando de uma árvore. Entenda assim, para ficar fácil de você imaginar. Está falando de uma árvore. E quando ele coloca pecados, esses pecados são frutos dessa árvore. Então, o pecado, a queda do homem, trouxe uma natureza egoísta para o homem. E o egoísmo é o pecado do homem. Tanto é que o contrário de amor não é ódio, ao contrário de amor é egoísmo. Se você ler as características do amor, você vai ver que ele não inveja, não tem ciúmes, não suspeita mal, tem várias características que, se você colocar ódio ali, não faz sentido. Mas se você colocar egoísmo para ver o contrário, faz todo sentido. Ódio não inveja. Ódio e inveja não faz sentido. Mas o egoísta inveja. Aquilo que ele tem, eu quero para mim. Entende? Então, o contrário não é ódio, é egoísmo. O pecado é o que trouxe egoísmo para o homem. O homem se tornou o centro de tudo e esqueceu Deus. E ele quer tudo para ele. E aí, é esse egoísmo que nos faz pecar, traz todos os outros pecados. Por exemplo, quando você não consegue algo que você quer, você fica irado. Você já teve uma expectativa não suprida?
Mas você disse que ia fazer... Ei, cara. Né? Ira é um dos pecados que vem de acordo com o egoísmo, da árvore do pecado. Então Jesus, ele jogou aqui nos fariseus a pergunta correta, porque alguns deles poderiam fazer: não, eu estou sem pecados. Faz 1 ano que eu não falo nada, então não me iro, não xingo, não minto, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando ele fala assim: ei, na sua natureza você é pecaminoso. Então, se alguém estiver sem pecado, se alguém estiver fora, se alguém conseguiu já arrancar a árvore do pecado da sua vida, que atire, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Porque não é culpa dela que ela cometeu adultério. Ela cometeu adultério porque ela ainda tem a árvore do pecado nela. Ela não pode se transformar numa nova natureza. A única forma de você se ver livre do pecado é confiando em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é quem tira o pecado do mundo e tirou o pecado da sua vida. Você não é mais pecador, você não é mais uma pessoa condenada, você não é mais uma pessoa condenável. Não é assim. Ele tirou o pecado da sua vida e agora você pode viver em liberdade. É o que ele ensina essa mulher. Olha o que ele diz: seja o primeiro a tirar a pedra nela. Próximo versículo. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Os mais velhos tinham uma consciência maior de que a natureza deles era ruim. Imagine, os mais velhos já passaram a vida toda tentando lutar contra o pecado e não conseguiram. Né? E de repente eles começam a sair. E Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Isso é maravilhoso. Ele coloca ela num pedestal, ele coloca ela em evidência, mas não da forma que a lei colocou em evidência. Ele colocou ela em evidência porque ele estava ajoelhado, eles estavam falando: o que esse rabi, o que esse mestre está fazendo ajoelhado diante de uma mulher? E o foco então se torna para o ato desprezável do rabi, do mestre, e não para o ato desprezável da mulher. Ele tira os olhos do pecado da humanidade e coloca os olhos sobre o pecado na cruz. Jesus, ele é maravilhoso, é perfeito em tudo que ele faz. Sabe, quando Jesus foi para a cruz, a Bíblia diz que não existia beleza nele. Aos olhos ele não era agradável. Da mesma forma, do mesmo ódio, da mesma raiva que eles olhavam para aquela mulher em pé, quando ela tinha cometido adultério, eles começaram a olhar para aquele mestre que estava falando: o que você está fazendo diante dessa mulher ajoelhada? E outra, se você se colocar nessa posição, todos nós estaríamos nessa posição também. Não faça isso. E ele tira o foco dela, ele aumenta ela e diminui ele. Coloca o pecado nele, coloca os olhos das pessoas nele, no ato dele, como se ele estivesse na cruz, diante dele. Versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus primeiro lhe perdoa, para depois te mandar para a liberdade. Perceba isso. Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Na religião, ou assim, em muitas igrejas, o que nós vemos é as pessoas falando assim: me mostre o fruto de que você mudou, viva uma vida sem pecado, e aí eu não te condeno. Não é assim? Venha, me mostre que você já mudou. Eu quero provas de que você não é a mesma pessoa mais. Vamos, mostre os seus frutos. Mostre que você tem uma vida sem pecado, e aí quando você conseguir provar para mim que você tem uma vida sem pecado, aí eu não te condeno. Não é assim? Existe um casal, ex-casal, sei lá como que fala assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando sobre isso, mas tinham 2 meninas lésbicas lá na igreja, e elas não entendiam esse texto, porque primeiro as pessoas esperavam que elas se melhorassem para que elas depois pudessem tirar a condenação sobre a vida delas. E um dia ela falou: não, eu entendi, Jesus não me condena. Jesus não me condena. E foi isso que me fez livre do pecado.
Não foi falar que era para eu deixar as práticas do pecado para depois Ele não me condenar. Foi quando eu entendi que Ele não me condena que eu me vi livre das práticas do pecado. Isso é justiça, isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Então, e ela tem um irmão que é pastor, uma delas tem um irmão que é pastor, e a cunhada dela então falou assim, não, você está falando que mudou, mas eu quero ver os frutos. Quando você aparecer, ela falou assim, eu tenho dó dela. Eu tenho dó do pastor e da pastora, da outra igreja lá, eu nem sei quem são, tá? Eu só estou falando, não falo mal de pastor, tá bom? Não falo mal, mas naquela situação ali, a menina mesmo falava, eu tenho dó deles, porque eles estão escravizados tanto quanto aqueles gays, aquelas lésbicas. Mas eles estão escravizados por uma religião. Acham que estão certos. A minha justiça própria, o meu pensamento é superior ao que Deus diz a respeito de alguém. Escravizados por uma religião. Isso não faz parte de nós. Nós não podemos ser assim. Jesus disse, eu não te condeno, agora vai, não peque mais. Quando nós entendemos o perdão de Jesus, quando nós entendemos a obra de Jesus por nós, é que nós nos colocamos à disposição para viver a vida que Ele realmente conquistou para nós. Não existe como você viver a vida de Deus para você de fora para dentro, só de dentro para fora. Ele primeiro alterou a nossa natureza, para depois podermos viver o que... Ele primeiro alterou a nossa posição, para depois nós vivemos de acordo com ela. Vocês já ouviram, tem um pensamento assim, empresarial tal, ele é bíblico. Eles não sabem disso, mas é bíblico. Tem um livro lá, por exemplo, Uma Mente Milionária, né? Ele fala assim que, se você tiver a mente do milionário, você se torna milionário. Então, primeiro você pensa em você como um, para depois agir. E a Bíblia é assim também. Primeiro você tem que entender que você já é, para depois agir. Para depois agir em cima disso. Então, Jesus, Ele transformou a nossa natureza em filhos, transformou a nossa natureza em libertos, Ele levou o pecado, já não há mais condenação sobre a sua vida, e agora você age em liberdade. Vocês entendem isso? Então Jesus estava nos explicando isso nessa história. Para mim uma história perfeita, maravilhosa. A Bíblia diz em Romanos 3, 20 a 26, 21 a 26 o seguinte. Eu tenho 8 minutos. Pessoal, a gente está correndo porque a gente tem que voltar para Curitiba. Eu tenho que estar lá às 3 horas da tarde para uma reunião. E é por isso que a gente está falando que eu tenho 8 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Qual que é a próxima frase ali? Religião, lei, Moisés, essa coisa toda aí não justifica ninguém. Não dá uma nova posição a ninguém. É pela fé, da qual testemunham a lei e os profetas. Aliás, a lei e os profetas falam que viria essa nova justiça. Mas agora, justiça de Deus mediante Quem é que nos justifica? Quem é que tirou o foco do nosso pecado e colocou sobre ele? É pela fé na obra de quem que somos justificados? Pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção. Ou seja, pode ser a prostituta, pode ser o drogado, pode ser o religioso, pode ser quem for, para todos eles existe salvação, existe uma nova posição pela fé em Cristo Jesus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos haviam pecado, todos estavam debaixo do jugo do pecado de Adão, estavam longe da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua... Quem nos justificou? O que nos justificou? A graça. Quem é a graça? Jesus. Aquilo que conversamos ontem aqui. Foi ela quem nos deu uma nova posição, nos justificou por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça de Deus vem pela fé em Cristo Jesus. O que é justiça, Rômulo?
Justiça é essa história que lemos. A mulher, ela tinha uma posição de liberdade. Ela tinha uma posição de liberdade. Comete um erro, merece acusação. Depois da acusação, Jesus tira a condenação. E aí ela volta a ser livre de novo. Vocês estão entendendo isso? O que é justiça? É ser estabelecido em uma posição aceitável. Uma pessoa, vamos colocar assim para vocês entenderem. Sai um menino, 22 anos, bêbado, dirigindo seu carro. Ele acerta uma criança. A criança morre. Aparece no jornal a mãe daquele menino pedindo justiça. Ela não quer justiça. Ela quer juízo. Ela quer ele condenado e preso. Ok, o cara é preso. Foi preso lá, 5 anos de prisão por aquilo que aconteceu, não sei o que, ele é preso, ele vai para a cadeia. Enquanto ele está na cadeia, ele está cumprindo a condenação, ele está debaixo de condenação, ele está debaixo do juízo, né? A carta de soltura diz que amanhã, meio-dia, ele vai ser solto, ok? Meio-dia ele vai ser solto. 11h59, ele ainda é condenado. 12:01, ele é livre. Aí sim, justiça foi feita. O juízo foi aplicado, ele pagou o preço do erro dele, e agora ele está livre novamente. O homem tinha pecado. Adão tinha pecado. A condenação do homem, morte. Durante anos andamos em morte. Durante anos estávamos debaixo de juízo. Eram merecedores da ira de Deus, mas ainda a Bíblia diz que Deus foi misericordioso e não imputou a nós os nossos pecados. Nós estávamos debaixo de morte e condenação. Quase caí no pecado. Fomos andando debaixo de condenação. Jesus veio e fez o quê? Pagou. A ira que merecíamos, a condenação, o apedrejamento que merecíamos, foi focado nele agora. O erro do homem saiu do homem e foi para Jesus. Ele pagou. Pagou ou não pagou? Pagou. Tudo. Ou seja, depois da ressurreição de Jesus, nós demos um passo em liberdade. Jesus se expôs a Deus virar o rosto para ele, mas não porque ele estava preocupado com ele, mas porque ele sabia que Deus viria você livre no futuro. Jesus, ele se colocou em uma situação que nós não imaginamos, só para nos colocar em uma nova posição, uma posição de liberdade. Nós fomos livres em Cristo Jesus, nós fomos estabelecidos em um novo começo. Acho que 1 Coríntios 5:21, 2 Coríntios 5:21. A Bíblia nos ensina o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você pode falar: eu sou justiça de Deus. Fale assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga: em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém. Nossa, eu tenho tanto para falar. Pega mais. Fica. Romanos 6,14. A gente tem Romanos 6,14 lá? E olha só, aquela mulher, ela saiu e foi viver uma vida de pecado? Não. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando a lei nos acusa, quando é colocado um padrão externo de que nós precisamos cumprir para poder viver aquele padrão, aquilo não nos salva, aquilo apenas nos condena, falando: você não é capaz.
É por isso que o pecado não domina mais você quando você está debaixo da graça, porque Jesus cumpriu as ordenanças da lei e agora ele está falando: isso que eu ganhei, eu divido com você. O que é meu por direito, eu divido com você. Aquilo que eu paguei, eu divido com você. E nós pela fé estamos em Cristo, por isso nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não somos a justiça de Deus pelo nosso próprio esforço, somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos debaixo da graça. A graça não libera ninguém para pecar, a graça liberta as pessoas do pecado. A graça liberta as pessoas do pecado. Existe uma nova qualidade de vida em Cristo Jesus. Existe uma nova qualidade de vida em Cristo Jesus. Sabe, não é um peso, não é condenação. Ele disse: meu jugo é leve, sabe, é suave. Se está pesado demais, não é Jesus. Abandone isso. Abandone isso. Comece a trabalhar em gratidão. Você lembra da mulher no poço, a samaritana? Ela encontra Jesus, é um judeu, depois um profeta, depois, ei, você é o Messias. Você é aquele que veio tirar a condenação, você é aquele que veio nos libertar da escravidão, você é aquele que libertou a todos. E o que ela faz em gratidão a isso? Ela entra naquela cidade, anuncia para todo mundo: ei, eu encontrei o Cristo, eu encontrei aquele que veio nos libertar. Sabe, evangelização por peso não funciona. Mas quando você entende o amor de Jesus por você, você não consegue ficar quieto e não falar do amor dele para as outras pessoas. Gratidão. Deus ele trabalha com gratidão. Deus ele não trabalha com obrigação. Eu quero terminar lendo Romanos 5,17. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, isso a gente já estudou, agora a gente sabe disso, né? Porque foi Adão que pecou, nós nos tornamos pecadores, não por causa dos nossos pecados, mas por causa do pecado a morte reinava. Muito mais. Olha o que ele diz. Você consegue imaginar tudo que a morte fez na humanidade? Destruindo famílias, destruindo relacionamentos, destruindo cidades, matando pessoas, roubando, sabe? Você consegue ver tudo que a morte faz? Se você ligar o jornal, você só vai ver morte, desgraça, discussão, briga, intriga, você só vai ver fruto da morte. Só vai ver fruto da morte. Olha o que está dizendo aqui: ela reinou. Significa que hoje ela não tem mais direito de fazer o que ela está fazendo. O jornal que você vê é mentiroso, porque a morte não tem mais direito de fazer o que ela está fazendo na vida daquelas pessoas. Sabe, fofoca, tudo isso aí não faz mais parte. Diz que reinou por meio dele. Reinou está no presente, está no futuro, está no passado. Então foi. Muito mais. Agora imagine tudo isso que você imaginou que a morte fez. Agora ele está falando muito mais. É muito superior o que nós podemos viver do que aquilo que a morte fez para a humanidade. Nós podemos trazer uma vida muito superior, muito mais elaborada, muito mais abundante do que aquilo que a morte pôde fazer. Muito mais. Aqueles que recebem de Deus a imensa... Aqueles que o quê? Recebem. Não aqueles que produzem. Aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da graça, você aprende todos os dias, ela é revelada para você, cada dia mais, e você aumenta, você cresce de graça em graça, você cresce de conhecimento em conhecimento, você pode, mas justiça é um presente, justiça é uma posição, ele te dá uma nova posição de presente, não mais de condenado, mas de livre, não mais de escravo, mas de rei. Se você recebe esse presente, você muda a sua posição, você entende que você está em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais, você é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, não existe mais condenação sobre você, a dádiva da justiça, o que acontece? Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Existe uma vida de reinado para você, fora de escravidão, existe uma vida para você de abundância. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é seu. Não será, já é. Já é. Você precisa de dinheiro, já é seu.
Você precisa de saúde? Jesus já conquistou para você. Você precisa de alegria? Já é sua. Você precisa de paz? Ele já te deu. A questão é que nós estamos querendo buscar algo que já é nosso. Nós temos justiça, nós estamos numa posição, nós temos direito de usufruir disso. É como se fôssemos sair daqui e eu impedisse você de entrar no seu carro. O que você vai falar? Esse carro é meu, eu posso usar. O diabo está tentando te impedir de usufruir da paz. Você pode falar, isso é meu, eu tenho direito de usar. Ele está tentando impedir talvez algum familiar seu, talvez você, da saúde. Saúde já é minha, Jesus me deu, saia daqui. Talvez alegria, talvez enfim, algum negócio que você queira fazer e está emperrado, Satanás está tentando impedir que a sua empresa prospere. Ei, meu pai é o dono do rei de todo ouro e prata, eu sou herdeiro disso. Satanás, saia daí, é meu por direito, é meu por direito, é meu por direito. A nossa posição nos dá direito de exigir aquilo que é nosso. É nosso por herança. É nosso por herança. Justiça, então, é você não se sentir mais culpado. Justiça, então, é você ter sido transladado, transportado das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Já não há condenação sobre a sua vida. E o versículo, ele não para. Versículo de João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E a maioria das pessoas para aqui. Mas a Bíblia diz, mas para você ter vida eterna, vida em abundância. Ou seja, Jesus não morreu só para você não ir para o inferno. Jesus morreu para você poder reinar em vida. Reinar como um rei sobre a terra. Nós somos reis, nós somos sacerdotes, temos comunhão com o Pai Celestial. Justiça é usufruirmos de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, porque Ele tomou a nossa posição, nós tomamos a posição dele, de filho amado, posição de justos, de santos, retos, perfeitos na presença do Pai. Perfeitos na presença do Pai. Esses somos nós. Assim somos. E agora, para você ter um conceito bem elaborado de justiça, é o máximo que eu vou conseguir fazer hoje por você. Justiça é você entrar na presença de Deus sem nenhum complexo de inferioridade. Justiça é você entrar na presença de Deus olhando Ele olho no olho, sem se sentir culpado, sem se sentir menor do que Ele, porque Ele te fez igualzinho a Ele. Ele te fez um ser capaz de ter comunhão com Ele. Você não é mais fruto do pecado, agora você é do Espírito, e o Espírito vive em liberdade. Continuem abençoados.